Sou a professora Sônia Aparecida Schmidt Camilo Leite, língua portuguesa da cidade de Cornélio Procópio, núcleo de Cornélio Procópio. Boa tarde, gente. Vamos lá para mais uma aula, né, de língua portuguesa. Hoje nós vamos entrar na morfossintaxe, que para mim é o começo de tudo, o que é mais importante, é como se fosse um alicerce na casa. Ali, isso é a base, que nós temos o sujeito e o predicado, gente. Nós vamos começar com isso daqui, a professora vai falando no decorrer dos exemplos para vocês. Então, como eu disse para vocês, se vocês tiverem dificuldade nesse começo, que é sujeito e predicado, vocês vão ter muita dificuldade de interpretação em coisas do dia a dia, em contratos que vocês vão ficar adultos, vão precisar de ler contratos, vão precisar não ser passados para trás quando vocês lerem alguma coisa ali, alguma entrevista de emprego também, se expressar um pouco melhor. Então, o sujeito e predicado, ele é muito importante nos daqui, o falar e o entender bem também, que está por trás das letras, por trás das palavras, tá? Então, nós temos aqui a diferença de frase, oração e período. Muita gente pensa que frase é o que não tem verbo e oração sempre tem verbo. Nananina, não. Frase é tudo que tem sentido, gente. Bom dia, socorro, me dá um presente, comprei um carro. Isso é frase. Tendo verbo ou não tendo verbo, tendo sentido, é uma frase. Só que quando ela tem um verbo, gente, além de ser uma frase, ela também é uma oração. Então aqui, ó, bom dia, eu comprei o carro, são frases, só que daí o comprei o carro, além de ser uma frase, ele também é uma oração, por causa do coração dessa frase aqui, né, que é o verbo. Então, o coração de uma oração é o seu verbo. Se eu tiver 10 verbos ali dentro, eu vou ter 10 orações? Sim. Se eu tiver 3 verbos, eu vou ter 3 orações? Sim. Tá? E o período, ele sempre vai ser contado pelo ponto, gente. Ponto final, interrogação, exclamação. Então, aqui, ó, desde a letra maiúscula até o ponto, eu tenho um período, ó. Desde a letra maiúscula até o ponto, eu tenho um período. Se dentro desse espaço eu tiver um verbo, nós chamamos de período simples. Se eu tiver mais de um verbo, olha que eu gostei, eu comprei, eu vou ter um período composto, formado por 2 orações. Esse período é formado por uma oração. Lembra que o coração da oração é o verbo, tá? Não se esqueça disso. E os 2 principais termos que nós temos dentro da oração, que é aquilo que tem verbo, gente, é o sujeito e o predicado. Sujeito e predicado. Sujeito é sempre de quem eu estiver falando, de quem ou do que, tá, gente? E o predicado é o que eu falei. Professor, o sujeito não é aquele que pratica ação? Não, isso pode te levar ao engano, porque o sujeito ele pode praticar a ação, como ele pode receber a ação, ou como pode ser os dois, gente, tá? Então, se você pensar assim, você pode errar. Quer ver um exemplo? O gato foi morto pelo cachorro. Quem foi morto pelo cachorro? De quem eu estou falando? Do gato, gente. Então, o gato aqui é o sujeito. E vejam você que ele foi morto, então ele sofreu a ação do verbo, não é? Então, cuidado em pensar quem faz a ação e quem pratica a ação agora no começo. Pensa assim, o sujeito é de quem eu estiver falando e o predicado é o que eu estou falando. Então, no caso da frase do gato, o gato é o sujeito. O que eu falei do gato? Que ele foi morto. Então, foi morto pelo cachorro, eu tenho aí o predicado. Tá bem, gente? Vamos um pouquinho para frente aqui, ó. Vamos começar aqui com mais exemplos para ficar mais fácil para vocês. Nós temos aqui o sujeito simples e o composto, que são os 2 sujeitos mais simples, também chamados sujeitos claros. Por quê? Porque você visualiza a palavra escrita, você enxerga. É igual, por exemplo, assim, um substantivo simples, quando você falava pé, é um substantivo simples. Quando você falava pé de moleque, era um substantivo composto, é mais ou menos o sujeito, gente. Então, ó, um grupo de crianças viajou. Ó, tem hora que o mouse foge aqui, ó. Quem viajou com os professores? Um grupo de crianças. Aqui eu tenho o sujeito que eu estou enxergando, gente. Então, ele seria simples ou ele seria composto. Mas a palavra principal nesse sujeito eu tenho grupo. Núcleo, que isso é chamado. Núcleo é a palavra principal. Então, aqui eu tenho um sujeito simples. Enquanto de baixo, ó, pais e filhos participaram da gincana. Quem participaram da gincana? Pais e filhos. Eu estou enxergando o sujeito. Opa, então ele vai ser simples ou composto? Beleza, isso mesmo. Eu tenho 2 palavras importantes? Tenho. Então isso é chamado de sujeito composto. O que eu falei dos pais e dos filhos? Que eles participaram da gincana. Isso é o predicado. O que eu falei desse grupo de crianças? Que ele viajou com os professores. Isso é o predicado.
tá? E o sujeito oculto? O sujeito oculto é aquele sujeito escondidinho, gente. Igual amigo oculto, que é a brincadeira de final de ano, que ele tá escondido, mas no final da brincadeira ele se aparece. Aqui também, gente. Olha aqui o exemplo, ó. Pulamos corda o dia todo. Quem pulamos? Nós. E como vocês souberam que era o nós, sendo que eu não tinha escrito? Ai, professora, que pulamos só podia ser nós. Não podia ser eu pulamos. Verdade? Então ele está escondidinho aqui e eu descubro pelo rabinho do verbo. Sim, isso é oculto, escondido. Se eu falasse chorei à noite, quem chorei? Eu. Vocês descobriram por causa do chorei. Sujeito oculto. Tá? E o que eu falei do eu? Chorei à noite é o predicado. Pulamos corda o dia todo é o predicado. E os dois últimos sujeitos que eu tenho como indeterminado, tá? E o de baixo aqui. Então, os alunos têm uma certa marra, uma certa birra desses dois últimos, eles acham que é mais complicado. Não é complicado, não. O indeterminado já diz o nome, ele não especifica quem é. Não está escrito na frase. Só que você não sabe especificar se foram 2, se foram 3, se foram 4. Você não sabe, não é uma coisa definida. Então, de repente, se correr o dia todo. Quem correram o dia todo? Eles, mas quantos deles, professora? Não sei. Se foram 10, se foram 15, isso é indeterminado. Roubaram o Banco do Brasil. Quem roubaram que eu quero mandar prender? Não sei, professor. Isso é indeterminado, gente. Diferente do oculto. Ele também não está escrito. Só que você não sabe quantos foram. E esse casozinho, que quando apareceu C, gente, eu vou dar um dever bem específico disso aqui depois, para a gente melhorar esse caso, tá? Também ele é indeterminado, ó. Precisa-se de mão de obra. Quem precisa-se? Alguém que eu não sei especificar quem. Isso também é determinado, mas por causa desse C, que nós vamos entrar depois dentro dessa parte certinho, bem detalhadamente, tá? E o inexistente, que é o último, diferente do determinado, lá você não determinava, mas existia. O inexistente não existe, gente, quem pratica ação. Não existe um fulano, um ciclano que faz essa ação. Vamos começar com as últimas frases aqui, ó, que são um pouquinho mais fáceis. Anoiteceu rapidamente. Quem anoiteceu? Não existe, gente, quem anoitece. É a natureza em si. Tá vendo? Não existe quem pratica essa ação. Isso é o sujeito inexistente. São 11 horas. Quem são 11 horas? Vocês não vão falar que é o relógio. Porque se o relógio é o dono do tempo, eu faço a hora que eu quiser. O relógio marca o tempo. Então, quem são as 11 horas? O tempo em si, gente. Veja que não tem um fazedor nem um recebedor de ação. Então, isso é o sujeito inexistente. Faz anos que sou professora. Gente, aqui, ó, lembra que a professora falou do período, que é o ponto? Aqui eu tenho um verbo aqui e um verbo aqui. Eu tenho duas orações, tá? Vamos focar nesse daqui por enquanto, tá? Quem faz anos? Gente, é o tempo em si. O tempo foi passando, passando, passando. Não existe quem praticou essa ação de passar o tempo. Então, dessa primeira oração, o sujeito é inexistente. E se eu perguntasse para esse sou, professora, que é um outro verbo? Verdade. Quem sou? Eu. Aí, esse é o escondidinho. Esse é o oculto. E esse aqui é o inexistente. E o verbo haver, gente, sempre que aparecer esse danadinho do verbo haver, que der para eu trocar por existir, ele será chamado de inexistente, tá? Sempre, por enquanto, atenha-se a isso, mas a professora dará atividades bem específicas disso, tá? Então, inexistente, veja que não existe quem pratica ação, quem fez, né? Quem fez, recebeu, tudo isso vai ser o predicado. O indeterminado, existe a pessoa, não sei quantos foram, tá? Indeterminado, tudo isso é predicado. O oculto é aquele que está escondidinho, eu descubro por causa do rabinho do verbo, tudo isso é predicado. E o simples de composto, eu consigo ver o sujeito, eles são claros e tudo o resto vai ser o predicado. Tá bem, gente? Nós trabalharemos isso dia a dia em atividades de gibis, revistas, atividades no quadro e atividades do livro. Nós vamos ficar zero bala de sujeito e predicado. Falarmos melhor e nos expressarmos e entendermos muito melhor. Um abraço, até a próxima aula.